Alô Piracicaba, alô Brasil, tá no ar mais um Néder especial. Eu quero começar o programa fazendo uma reflexão com você. Todos os dias, uma grande quantidade de crianças são exploradas nesse Brasil. Seja exploração sexual, seja o trabalho escravo, seja a utilização para o tráfico de drogas, enfim. Crianças vítimas da pedofilia e crianças vítimas também de lares desajustados, de famílias que não têm a mínima condição de criar as suas crianças. Já não tinham condições de ter uma criança sendo gerada em uma família desajustada. Na criação, menos ainda. Aconteceu essa semana em Campinas um fato triste. Um pai que acorrentava seu filho, seu próprio filho de 11 anos, em um tambor. As imagens são chocantes e mostram a agressividade e loucura do pai que era capaz de fazer essa atrocidade com a criança, seu próprio filho. Ao ser questionado, ele disse algo ainda pior, que o castigo era para ensinar o filho a mudar de comportamento, que aquilo nada mais era do que um corretivo que ele estava dando nele. Uma criança de 11 anos acorrentada dentro de um tambor. Aí a gente se depara com uma realidade triste nesse país, a dificuldade para fazer as adoções. Adotar uma criança no Brasil é um negócio que parece uma minissérie interminável. As adoções deveriam ser mais fáceis, o processo deveria ser muito mais maleável. As crianças deveriam merecer mais atenção para que possam ou para que pudessem ter pelo menos um futuro decente, um presente e futuro decente. Existem situações em que não há a mínima condição de se permitir que uma determinada família, que um determinado pai e até uma determinada mãe agressora permaneça com essa criança dentro de casa. A sociedade seria melhor, o mundo seria melhor, mais feliz, mais justo, se as adoções fossem feitas com mais facilidade. Aqui no Brasil, uma ex-presidente que foi expulsa do poder por corrupção, prometeu na campanha, que a levou até o Palácio do Planalto, que iria lutar para facilitar, para desburocratizar as adoções. Não fez nada sobre isso também. É preciso, então, rever esse tema, para que a gente não tenha que assistir todos os dias uma agressão descabida dentro da própria casa. Pessoas que deveriam zelar pela proteção, zelar pela guarda daquela criança, acabam sendo os seus primeiros algozes. Isso não pode mais acontecer. No programa de hoje, nós estaremos trazendo duas entrevistas muito importantes para você. A primeira será com a minha amiga, a terapeuta quântica Yara Huelby, que é também reprogramadora frequencial DNA e também terapeuta quântica e especializada em inteligência emocional. Vamos falar um pouco sobre esses temas também no programa de hoje. Estaremos também hoje conversando com o gerente regional do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, meu amigo Homero Scarso, para falar das dificuldades econômicas nesse tempo de pandemia, empregabilidade. Vamos ver como é que está essa questão nesse momento tão difícil em que se luta pela manutenção das vidas e também pela manutenção dos empregos. Fique ligado, o nosso Néder especial está começando agora. Minha querida amiga Yara Huelby, vamos falar sobre inteligência emocional. A Yara é terapeuta quântica, reprogramadora frequencial DNA. Tudo bem, Yara? Tudo bom, Néder? Na paz?
Tudo na paz, né? Tentando administrar as emoções. É verdade. Difícil nessa época, não, Yara? É um Complicado, pouquinho, né? Um pouco complicado. Se a gente tivesse aprendido isso antes, né? Se nos tivesse ensinado isso nas escolas, seria mais fácil. É interessante isso que você está falando, né? Eu sempre não, de uns tempos para cá, né? Eu tenho dito o seguinte, que nós aprendemos a viver, mas não aprendemos a encarar uma realidade que todo mundo vai passar, que é a realidade da morte. Essa Sim. passagem para outra vida, a vida espiritual. E agora você está dizendo isso também, que nós não nos preparamos para esse momento de limitações que nós estamos passando hoje em decorrência da pandemia. É preciso começar a se preparar para o sofrimento? Falta isso, então, nas escolas, no dia a dia? Falta, né? Eu acho que falta a gente se preparar para a vida como um todo. A morte faz parte dela, né? Então, nós temos que nos preparar para as dificuldades, né? Para enfrentar as dificuldades. Eu perdi os meus pais, os dois, um em setembro e o outro em novembro, né? Como você já ficou sabendo. No espaço de tempo de 2 dias, não foi de Covid, tá? Mas eu perdi o meu pai e minha mãe. E a gente fala, será que a gente está preparado para tudo isso, né? Mas eu acho que o importante é que quando nós fazemos em vida tudo aquilo que nós temos que fazer, quando a gente realmente está realizado com todos os nossos propósitos, com tudo aquilo que a gente fala, não, eu cumpri o meu papel, porque não é o fim, não é o último dia, né? Não é a pandemia, é o que você faz ao longo da sua vida inteira, né? Então é tudo que você construiu ao longo da sua vida como seu propósito, como sua meta, o amor que você distribuiu, né? Toda uma vida que você desenvolveu com as pessoas que você ama, quando você está preparado dentro desse espírito, né? Você também está preparado para os momentos difíceis, né? Seja ele de morte, de enfrentamento de doença, de enfrentamento das dificuldades da pandemia que nós estamos passando agora, né? Eu acho que o maior presente que um pai pode dar para o seu filho, que uma mãe pode dar para a sua criança é preparar para a vida, né? Nesses aspectos. Preparar para a vida. Nós fomos muito mal preparados para a vida, né? Se a gente parar para pensar hoje, como que nós fomos criados, né? Eu falo por mim e as gerações anteriores. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho. Hoje tem muita informação na internet, tem gente fazendo um trabalho muito legal em relação, né, à inteligência emocional, propósito e tudo mais. Mas antes não era assim. Então a nossa geração, da minha geração para trás, sofreu muito com isso, porque nas escolas, o que a gente tinha que trabalhar? QI, inteligência, quociente de inteligência. Nunca ninguém trabalhou QE, que é quociente emocional, tá? Então é uma matéria que faltou. Então o pai estava preocupado, será que meu filho vai tirar 10? Ele tem que ser o melhor aluno. Então quando uma criança não conseguia corresponder, né? Por exemplo, a matemática, qualquer matéria que seja exata, humanas, né? O que o pai fazia? Ele, muitas vezes, ele falava, vamos contratar um professor para que ele consiga lidar com essa matéria. Mas se esquecia que ele devia ser muito bom em outra matéria. E isso foi relegado. Então, ao invés de você desenvolver a potencialidade dele naquilo que ele era tão bom, você só se preocupou com aquilo que ele era ruim. E inibia outra virtude que ele tinha. A outra virtude. Então, as pessoas teriam que exaltar, né? Vamos dizer assim, fortificar as habilidades dessa criança, né? Então, ela teria que desenvolver este outro lado, até mesmo para que ela tivesse um grande propósito, descobrisse aquilo que ela realmente é bom, para que ela conseguisse trabalhar com a sua inteligência emocional. Vamos falar de inteligência emocional. Classifique para a gente aspectos, exemplos de uma boa inteligência emocional, de um bom equilíbrio emocional.
Então, o equilíbrio emocional, ele é a facilidade ou dificuldade que nós temos em lidar com as nossas emoções. Reconhecer as nossas emoções, a habilidade que nós temos de enfrentar as nossas dificuldades e conseguir visualizar as nossas potencialidades, tá? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não é só o lado negativo, mas é o lado positivo também, né? Então, é você conseguir superar as suas fraquezas e conseguir identificá-las primeiramente, né? As nossas fraquezas e depois a gente conseguir observar as nossas habilidades e ir em busca de desenvolver essas habilidades para que a gente coloque isso em ação, e isso é o que traz o nosso equilíbrio emocional. Quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos dentro de um campo de prosperidade, de um campo de realização. E a realização, seja ela profissional, a sua realização afetiva, em todas as áreas, né? Na área da família, na área do casamento, ela é que nos traz esse equilíbrio emocional. Quando nós estamos preenchidos, quando nós sabemos quem nós somos, o nosso melhor, as nossas melhores habilidades, né? Aquilo que realmente nós somos bons, nós estamos desenvolvendo não só o nosso potencial, mas nós aprendemos a enxergar no outro. Então, a gente não vê mais os defeitos do outro, e sim as qualidades, né? Então, aí onde você começa a fazer todo um trabalho de ajudar o outro a se levantar, não visualizando as imperfeições, mas sim as qualidades de cada um. Yara, como é que surgiu o termo inteligência emocional, que passou a ser colocada mais popularmente nos estudos e nas práticas de vida das pessoas há um tempo pequeno, não é? Muito antiga essa utilização da inteligência emocional. Eu estou até aqui com um livro, né, do Daniel Goleman, tá? PhD em Inteligência Emocional, e tem várias outras obras que são de escritores, né, que não são brasileiros, né? E esse é um livro que eu convido a todos a lerem esse livro, porque é um livro fantástico e vocês vão... Aqui no programa a gente não tem muito tempo para abordar tudo isso, mas é um livro que eu recomendo para que todas as pessoas possam entender um pouquinho mais profundamente, né? Hoje, as grandes empresas, né, escolas principalmente, nós estamos percebendo a dificuldade de a gente gerar resultados. As empresas hoje precisam gerar resultados. E como que nós vamos gerar resultados se você está com pessoas dentro do seu grupo empresarial aonde as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas fazem? Elas estão muitas vezes colocadas em lugar errado, tá? Porque o lugar onde ela ocupa dentro daquele desenvolvendo aquele trabalho não corresponde às suas habilidades, não corresponde ao prazer. Então as pessoas acabam trabalhando por dinheiro, né? E às vezes falam, mas eu preciso fazer isso porque pelo menos esse trabalho eu tenho o mínimo para pagar minhas contas. O que é o mínimo? O mínimo é escassez, é pobreza, né? E quando a gente fala do mínimo, o que você sente? Você se sente diminuído, limitado, restringido, né? E isso, qual é o sentimento que te traz? Menos-valia. Te diminui, né, a sua capacidade, a sua autoestima, e o seu equilíbrio emocional fica como? E a pessoa que ela está nesta condição, a gente acha que fica um pouquinho difícil de conseguir desenvolver um bom trabalho. Então ela já chega numa empresa, né? Ela já não está mais correspondendo àquele bom dia, sabe? Você chegar e falar assim, bom dia, e você ter aquela satisfação de estar ali, de produzir, porque você está sabendo que está levando o seu melhor e ser correspondido, né? Ser reconhecido, porque o reconhecimento também faz parte,
Então, nós estamos falando, eu estou aqui falando de empresa, né? Mas isso a gente leva a todos os campos da nossa vida, à família, ao casamento, né? Até aqueles que têm empresas, que são donos de empresa, que trabalham no comércio. E a questão não é aonde você está, é como você está realizando o que você está fazendo, né? E isso é algo que nós chamamos de inteligência emocional. É o quanto você está preparado para lidar com todas as suas emoções, né? E ainda mais sobre a influência hoje de todo esse arcabouço, né, de desequilíbrios, né, que nós estamos passando hoje, é falta de dinheiro, é falta de emprego. Então as pessoas precisam ser criativas, não é verdade? Para sobreviver, né? Então desenvolver as habilidades faz parte da inteligência emocional. Nós só conseguimos desenvolver as nossas habilidades quando nós estamos centrados. Yara, me conta uma coisa, ansiedade e propósito de vida, qual a ligação que você faz desses dois temas? Então, ansiedade é você não estar presente. Quando nós não estamos vivendo o presente, nós estamos em ansiedade. A maioria de nós, né, pela falta da inteligência emocional, né, nós estamos vivendo no passado, ou arrependidos daquilo que nós não fizemos lá para trás, né? E aquilo que eu falei de lidar com a morte. Quando você sabe que você fez tudo que você tinha que fazer, não vem o remorso, não vem a tristeza da falta. Sim. Mas não vem o remorso, né? E então, quando nós estamos presos ao passado e vivemos só daquilo, mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse estudado, mas se eu tivesse feito tal coisa, então você está naquele monte de si, né? Tem até um livro do Napoleão Hill que ele fala, né, o 55 C que você pode observar na sua vida, né? Então, quantas 55 desculpas para você não ter feito alguma coisa, né? Então, eu acho muito importante você começar a pensar nisso, mas não ficar preso lá atrás, né? E aí, o que acontece? Quem não está preso lá atrás, está preso no futuro. Ah, mas quando eu tiver um carro, eu vou conseguir fazer tal coisa. Quando eu fizer tal curso, eu vou conseguir fazer tal coisa. E por aí vai, né? Então, se você não está no ser, você está no quando. E no quando você está lá no futuro. Ou seja, você não está no presente. Ou você está no passado, ou você está no futuro. E isso gera ansiedade, né? Porque você não está presente. Então, estar presente naquilo que você está fazendo, estar ali mesmo, né? É quando você tem um propósito. Então, o que é um propósito? É aquilo que você fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho lá do passado e usar como experiência para atingir esse propósito. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar que está lá na frente, tá? No futuro. Mas hoje eu tenho que saber aonde eu estou. Então eu tenho que saber aonde eu estou para saber aonde eu quero chegar. Se você fica pensando só lá na frente, isso te traz ansiedade, né? Então é a falta de estar presente. E quando você não está presente, o que você faz? Você adia tudo, você começa uma coisa, não termina, você começa uma coisa, começa outra. Por quê? Porque você não tem um propósito, um foco definido. Falta de planejamento interior de cada um. Exatamente. E aí você vai virando tudo aquilo, né? E aí a pessoa vai ficando nervosa, não consegue se concentrar e eu quero fazer 1000 coisas. Então, pegue uma coisa só que você queira fazer essa semana e se dedique a esta coisa, né? E vai fazendo, né? Um dia de cada vez. Hoje, o que o Covid veio nos ensinar? Que nós temos que viver hoje, um dia de cada vez. Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. E a vacina, vamos deixar a ciência dar continuidade, vamos fazer a nossa parte hoje. O que eu posso fazer hoje? Perfeito. Yara, terapia quântica.
você ministra sessões de terapia quântica. A física quântica é outra ciência que está sendo mais popularizada nos últimos tempos. Vamos falar um pouquinho sobre física quântica? Vamos. Aliás, é o meu assunto predileto. Diga-se de passagem, né? A física quântica foi assim um salto quântico na nossa consciência, né? Na atualidade para nós, embora isso não seja algo novo. É novo para nós hoje aqui no Brasil, porque você sabe que a gente demora um tempo para conseguir acessar, né? Eu mesmo leio livros que não são nem em português, porque não chegou a tradução aqui ainda, tá? Então, às vezes eu pego muito livro em espanhol, porque a gente demora um pouquinho para esse conhecimento chegar aqui. Mas a física quântica, ela veio muito aproximar a física newtoniana, né? A física como nós conhecemos, da espiritualidade, né? E como ter uma inteligência emocional sem espiritualidade. Então, é você pensar, né, na sua conexão com o universo, né? Eu costumo falar o que é universo. É Deus. Deus está em todas as coisas, né? Está na árvore, está nas pessoas, né? É o Big Bang, é o vácuo quântico. Tudo isso, né, foi colocado hoje para nós como Deus. Então, aquela imagem que nós tínhamos desse Deus, do velhinho que ficava lá em cima anotando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Então, isso não existe mais. Então, Deus é aquele estado de espírito que está presente dentro de cada um, né? E a física quântica, ela veio trazer esse gerenciamento dessas emoções. Porque, na realidade, nós somos o quê? Apenas informação decodificada dentro de um corpo e de uma mente humana, tá? Então, nós somos o quê? Frequência. Tudo no universo é luz, é som, é frequência. Então, tudo é informação. Então, a física quântica, ela trata de informação. E essa informação, ela está decodificada onde? Na nossa frequência cerebral, tá? Então, tudo aquilo que está no nosso consciente e no nosso subconsciente, e tudo aquilo que está no nosso emocional, que fica decodificado no nosso DNA. Todas as informações. Então, quando a gente fala que no nosso DNA tem a informação dos seus olhos, tem informação da cor de cabelo, tem informação, muitas coisas que você traz até de habilidades, né, dos seus pais, dos seus antepassados, nós também trazemos emoções dos nossos antepassados que ficam decodificados ali. E são coisas que a medicina convencional não consegue tratar com medicamentos, porque isso faz parte de emoções, entendeu? E as emoções são o quê? Frequências. Cada emoção é uma frequência. Dr. David Hawkins, ele conseguiu decodificar essas emoções. Tem um livro dele que chama O Poder e a Força, que até está em espanhol, não tem em português, tá? E ele fala muito disso com os experimentos que ele fez, né? E que ele trouxe esses experimentos decodificando essas emoções dentro de uma escala, para que a gente pudesse estudar e trabalhar tudo isso. Agora, a questão desse conhecimento de que tudo é uma frequência e a gente tem que usar o nosso cérebro, né, nesse aspecto, a vibração positiva, ela passa a ser uma arma a favor também, né? Com certeza. Aquela coisa da mentalização, daquilo que você quer que aconteça, aquela preparação que você faz para que aquilo venha ao seu alcance, né? É claro, né? E frequência,
Com coisas boas a frequência é boa, com coisas ruins a frequência é ruim. É isso Sim, também. com certeza. É que aquelas pessoas às vezes ficam um pouco em dúvida com relação a isso, né? Mas é um tema apaixonante. O amigo e a amiga que está assistindo, nós temos que pegar um dia um programa inteiro só para falar de quando você física quiser. quântica, né? Que é uma coisa apaixonante. É viu? muito apaixonante. Você está nessa área há quanto tempo, Yara? Eu estou nessa área há quase 20 anos. Puxa Né? vida. Eu trabalho com várias terapias que são chamadas quânticas, né? Que são terapias frequenciais. A acupuntura é uma delas, né? Também sou hipnóloga, trabalho com todas as terapias orientais que são frequenciais, né? Então, hoje, cromoterapia é explicado pela ciência, que antes na França foi muito desenvolvida, aqui no Brasil ainda muita coisa era conhecido meio que como bruxaria, sabe? Hoje a física quântica veio esclarecer tudo isso e hoje faz parte de uma ciência, né? Florais, são todas terapias frequenciais. Maravilha. Olha, uma alegria tê-la aqui mais uma vez com a gente. Minha querida Yara Ruelb, participando aqui do nosso Néder Especial. Eu queria que você deixasse agora os seus contatos para as pessoas que gostaram da entrevista, pegarem mais informações com você depois e quem sabe até uma consulta, aí, uma assessoria em alguma situação de dúvida que as pessoas têm. Sim, eu trabalho muito com mentoria também, né? Então a gente dá muita assessoria, hoje é tudo online, né? Então eu faço esse trabalho também com empresas, palestras e tudo mais. O meu telefone do WhatsApp é 99634-7266. É 019, tá? E aí é só entrar em contato comigo, é mais fácil, né? Eu tenho um canal do YouTube também, tá lá, Yara Ruelb. E depois eu peço para deixar ali, né? Está na tela já está na tela. Já está na já tela. Está na tela. Tá. E quem quiser saber mais, um pouquinho mais sobre esse assunto também, tem vários vídeos ali. Tem outras entrevistas nossas também, né? Então ali também. Bastante Quero te coisa. agradecer pela Imagina. oportunidade eu de que hoje. agradeço a sua presença aqui. Enriquecendo o programa, trazendo aí um tema muito importante, muito gostoso para a gente. Obrigada. Beijão para você. Para você também. Não dá para dar o beijo pessoalmente, a gente está mantendo uma distância aqui, gente. Nós estamos a 2 metros um do outro aqui. As máscaras estão aqui. As máscaras estão aqui, mas a gente, para fazer a entrevista com a máscara, não dá para falar legal, para o som sair. Mas nós estamos seguindo todo o protocolo, 2 metros de distância e o nosso estúdio aqui, os estúdios todos, os espaços aqui higienizados. Obrigado, Yara. Obrigada, Néder. Fique ligado, a gente volta a seguir, trazendo a entrevista com Homero Scarso, instante só. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum. E o pessoal mais de idade, a gente está entregando, condomínios. E aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado. Cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas. E o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés. A gente moe cafezinho na hora. A gente trabalha com o café com o sistema em retirada. A gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda. Mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região. E só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também.
E também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp. É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido. Nossa conversa agora é com o gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Piracicaba, o nosso Homero Escarso. O Ciesp sempre presente, sempre ativo. Homero, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. É uma satisfação em podermos estar novamente no seu programa para falarmos um pouquinho do dia a dia nesse ano tão diferente que foi 2020, né? Mas temos aqui os resultados e ao longo desse nosso bate-papo eu passarei as informações e poderemos entrar em detalhes desses resultados. Poderia ter sido pior, mas de uma maneira bem abrangente, nós até que terminamos bem diante de tantas dificuldades, de tanto adequação a situações assim que nunca vivemos, né? Então, mostra que a criatividade e uma série de fatores colaborou aí que chegássemos ao final de 2020 com esses números, ao nosso ver, números realistas e realmente dentro desse ano diferente. Vamos aos números então, começando pela balança comercial. Como é que ela fechou o ano passado, Homero? Alexandre, a despeito de nós estarmos numa situação muito favorável do dólar, o dólar foi muito competitivo, acontece para o nosso telespectador, Piracicaba é uma cidade que exporta produtos de alto valor agregado. Eu falo de Piracicaba, dentro da regional do Ciesp e mais 7 cidades. Então, nessa composição de 8 cidades, Piracicaba tem como carro-chefe máquinas, equipamentos de alto valor agregado. O que aconteceu com os nossos parceiros comerciais? Diante da pandemia que afetou vários países do mundo e praticamente quase todo mundo, seja menor ou maior impacto, investimentos de alta monta fica mais complicado de você desembolsar para você ter uma máquina, para você ter um equipamento e, obviamente, esse resultado fez com que nós tivéssemos um decréscimo na nossa exportação 2019 comparada a 2020 de 30,4%. Ou seja, nós ficamos em 1,73 bilhão agora em 2020 contra 2,4 bilhões em 2019. Mas esses fatores contribuíram para que houvesse uma redução. Se nós fôssemos Sertãozinho, por exemplo, meu caro telespectador, Sertãozinho exportou commodities, exportou produtos do agronegócio. Lá naquela cidade, houve um crescimento nas exportações de 70,1%. Por quê? Commodities tem um comprador muito interessante que chama China. Então a China veio com um apetite muito grande e fez com que a cidade de Sertãozinho, que não tem
tantos valores com produtos agregados que nem o nosso, exportasse 70,1%. Outras cidades como Presidente Prudente, que exporta carne, Araraquara, que exporta suco de laranja, também teve um crescimento muito grande, porque são commodities, produtos do agronegócio. Ao contrário da nossa Piracicaba, que em anos passados nós tivemos um resultado extremamente positivo. Ao lado das importações, nós também tivemos uma queda, né? Nós, pelas importações, o nosso principal parceiro que nós importamos é a Coreia. Como nós tivemos uma queda significativa na comercialização de veículos, nós temos uma grande montadora aqui em nossa cidade, obviamente, vendendo menos veículos para o mercado interno, você importou menos. Então, obviamente que o saldo dessa atividade de negócio entre exportações e importações e o resultado que a gente chama de saldo, ainda nós temos uma condição de 559,9 milhões de saldo positivo. Então, apesar dos pesares, o estrago não foi tão grande. Não foi tão grande, poderia ter sido pior, mas isso, de uma maneira, coloca a Piracicaba num diferencial das regionais do CIESP em todo o estado. A expectativa a partir de agora, Homero, nesse mundo de incertezas que nós vivemos? Alexandre, quando você fala de comércio exterior, de exportações, importações, você tem que olhar um universo de 3, 4 meses, porque quando você faz um contrato, entre você comprar alguma coisa ou importar alguma coisa, você, obviamente, tem que olhar uma série de fatores. Primeiro, você tem que ver se tem navio, se tem container, se realmente tem a produção para aquele bem, para chegar. E da mesma forma de exportação. Então, nesse primeiro momento, você vai manter o que você já negociou lá em setembro, em agosto, e você vai até fevereiro e março, certo? A partir desse momento, você começa a entrar com os novos contratos que estão sendo feitos agora a partir de janeiro. Nós temos um fator positivo que aconteceu ontem, que foram eleitos 2 presidentes, um da Câmara e um do Senado. Tem muitas coisas que estavam paradas, que estavam travadas, então a gente espera que essa agenda da reforma administrativa, da reforma tributária e outros projetos importantes para o nosso país possam ser desengavetados e aprovados, porque o empresário, ele quer ter firmeza, ele quer ter certeza. Então, por enquanto, aliado esse gap aí de 3, 4 meses, ele precisa dessa condição que essa insegurança, esses projetos que estão parados, eles caminhem. Então, nós, por enquanto, dentro dessa perspectiva bastante realista, baseado nos contratos anteriores, você tem que cumprir esses contratos para depois se renegociar. Então, num curto prazo, você não vai mudar praticamente nada. Mesmo com a eleição dos Estados Unidos, que também é um fator. Esperamos que essa guerra comercial Estados Unidos-China possa se resolver, também é um fator complicador, né? Então, imediato agora, continuamos como estamos. Você vai me perguntar... E a vacina vai ajudar alguma coisa? Com certeza, é mais uma esperança, é mais uma condição importante. Porém, dentro do cronograma de vacinação, a gente ainda tem mais 3, 4, 5 meses pela frente. Então, até a vacinação é uma incógnita quanto ao tempo que vai demorar para imunizar todo o nosso Brasil, né? Então, são fatores que estão aí postos, mas que são fatores de expectativas, certo? Vai ser um ano um pouco diferente do ano passado, porque a gente aprendeu um pouco, a duras penas, dentro dessa nova realidade, não só do Brasil, mas do mundo, que é a conviver com a pandemia, como é que é você ficar em isolamento, como é que você tem os procedimentos, enfim. Nós, pessoas
países e nações também mudaram, estão mudando, mas o dia a dia, ela mudou alguma coisa, tem muitas pessoas em home office, então é uma relação diferente do que nós estávamos acostumados. Hoje você tem muitas questões online, hoje uma palestra, uma apresentação é tudo online, você não tem a forma presencial mais, até que se possa, num segundo momento, voltarmos a ter essa segurança do convívio mais próximo das pessoas. Investimentos zerados praticamente, né? Porque quem que tem coragem hoje de fazer um grande investimento? Você acha que tem muitos projetos que passam a ser engavetados nesse Olha, momento? aqui em Piracicaba, meu caro, e aos telespectadores, nós temos uma grande empresa multinacional que desde o ano passado está investindo perto de 600 milhões, que é uma multinacional, na expansão da capacidade produtiva da sua planta. Por quê? Porque o CEO e o presidente mostrou para a matriz lá fora, é uma matriz japonesa, que realmente havia espaço e há espaço para o crescimento. Então, quem tem estratégia, quem tem planejamento, quem tem visão de futuro, investe na crise. É o que essa empresa está fazendo. Tá? Mas ela tem todo um estudo, todo um referencial dessa condição. Outra coisa importante é a nossa infraestrutura. Nós temos muito a fazer pela infraestrutura. E nós temos aqui na nossa cidade uma das maiores fabricantes de máquinas e equipamentos para infraestrutura do Brasil. E ela faz parte de uma cadeia global, de uma empresa global, que é uma das maiores do mundo. Então, com certeza, essas grandes empresas, elas estão dentro de um planejamento e farão sim um investimento. É lógico que não serão investimentos tão grandes, mas elas já estão com a estratégia, porque no Brasil é carente de infraestrutura. E nós temos na nossa cidade empresas em condições de fornecer energia para que essa infraestrutura possa crescer, possa se desenvolver aqui. Então, Piracicaba realmente é uma cidade diferenciada. Pode ter perdido agora, mas no segundo momento ela vai ganhar muito espaço em termos de estado, em termos de Brasil e também nas exportações mundo afora. Parque industrial muito forte, né, Romero? Sem dúvida, nós temos muitas empresas, muitos segmentos, a gente hoje é diversificado, então enquanto 1, 2, 3 segmentos não estão bons, os outros estão. Então isso faz uma média. E nem todo mundo, apesar dessas questões que tivemos, teve tantos problemas assim. Passando por um momento de respostas, nós terminamos o CAGED agora em dezembro. Durante todo esse ano, nós só tivemos um resultado negativo de todos os setores de menos 675 pessoas. Já a indústria, no resultado do ano, ela teve um resultado positivo de 553. Apesar de toda a crise que nós tivemos, as quedas acentuadas foram maio e junho, tivemos aí nos 2 meses praticamente 3.500 postos perdidos, mais janeiro, fevereiro e depois de junho a novembro tivemos crescimento. Então, de uma maneira ou de outra, o Parque Industrial de Piracicaba, diferenciado que ele conseguiu recuperar boa parte dessas perdas em relação a esses períodos iniciais da pandemia. Finalizando agora em dezembro, nós tivemos dentro do mês de dezembro um resultado negativo de menos 354, né, que são menos 354 empregos. Somente no mês de dezembro. No ano todo, menos 675. Agora, o que foi o carro-chefe das demissões do ano de 2020? Foi o setor de serviço. O setor de serviços demitiu menos 1.893 pessoas. Então, essas pessoas que estavam nessa área de serviços, elas foram mais prejudicadas. Já indústria positivo, comércio positivo,
agropecuária positivo e construção positivo. Agora, realmente o setor de serviços foi o mais impactado. Entra no setor de serviços aquela turma dos eventos, né? Tudo. Aquelas atividades que envolvem plateia, exatamente, público, né? Exatamente. Então, eles foram extremamente prejudicados e realmente tão cedo não devemos recuperar esses postos como um todo, porque fase muda, isso, mas aquilo, isso acaba atrapalhando um pouco, né, a nossa economia e isso acaba trazendo aspectos negativos tanto para a empregabilidade quanto para a economia como um todo da nossa cidade e região. Importante essas explicações do Homero, que é o gerente regional do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, porque todo mundo está falando realmente, perda de empregos, baixa empregabilidade, falta de postos de trabalho, famílias passando um perrengue danado, não é? Reflexos dessa pandemia, é claro que tinha que acabar tendo essas lamentáveis crises econômicas que acabam mexendo com todo mundo, não, Homero? Agora, vamos ver se esse ano melhora. Agora, você falou da vacina. A hora que começar a estabilizar, eu acho que melhora tudo, né? Porque volta a ganhar confiança a economia, né? Sem dúvida. Muitas coisas, como já disse anteriormente, estão paradas por falta de aprovação. Inclusive até o orçamento da nossa União não foi aprovado ainda. Então, eu acho que tem que acontecer esse destravamento. Outro ponto negativo que está acontecendo é a questão do aumento do ICMS aqui no estado de São Paulo. Isso, obviamente, vai trazer uma perda de competitividade aqui para o nosso estado. São mais de 200 produtos impactados. De uma maneira ou de outra, acaba interferindo no dia a dia, no resultado, né? Então tem que ter esse compasso de espera para olharmos um pouco mais adiante e fazermos as ações aí importantes. Um outro ponto, Alexandre, para quem está desempregado, é a questão da requalificação. É importante, quando você perdeu seu emprego, seja por uma questão ou outra, buscar aqui, como nós fazemos parte da indústria, a gente tem 2 escolas do Senai aqui, com importantes cursos de qualificação e requalificação, para que você reveja. Lógico que hoje as empresas elas vão buscar no primeiro momento pessoas qualificadas e o Senai é uma referência, tem cursos online, cursos gratuitos para que você refaça um replanejamento da sua perspectiva e não fique só naquela mesmice. Se você tem uma condição, o Senai, ele está olhando já a indústria 4.0, ele está num momento muito importante, ele está aí colaborando para que essa empregabilidade, para essa requalificação, ela possa te deixar numa condição de competitividade e você voltar para o mercado de trabalho. Aqui eu falo mais da indústria, porque nós somos o centro das indústrias. E não tenha dúvida, a indústria ela tem... por a sua condição, ela exige um pouco mais de qualificação. Em compensação, ela paga um pouco mais, ela tem alguns benefícios. Então, realmente, o Senai é uma porta de entrada e um caminho muito importante para você trilhar e buscar essas condições. O desemprego está aí, mas o esforço da sua parte, seja jovem, seja um pouco mais experiente, você tem que pensar numa requalificação. Hoje em dia está mudando muito mais rapidamente, então vá até o Senai e busque essa oportunidade que faz parte do nosso sistema, tanto o Fiesp, quanto o Ciesp, quanto o SESI, quanto o Senai. E para quem está procurando o primeiro emprego também, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Senai é tradicional nessa coisa de estar colocando os jovens no mercado de trabalho, né? Nós temos as outras entidades também muito fortes, me permita aqui. Pois não. O Senac, nós temos aqui, Senac nós temos também, o Sebrae, Sebrae. E em Piracicaba nós temos também o SEST e o Senat, que é de transporte. Então Piracicaba está muito forte, temos 2 escolas do Senai, temos o Senac, temos o SEST e Senat e temos o Sebrae. Então você pode buscar aí, hoje em dia se fala muito do microempreendedor individual, que é você se capacitar para ser aí alguma coisa nessa questão.
tanto a Centre, aí, Secretaria Municipal de Relações do Trabalho, está com um trabalho muito forte nesse sentido. Estamos com um novo secretário, que recentemente estive com ele, aliás, estive com ele hoje, estive com ele a semana passada, está se mostrando muito receptivo em trabalhar conjunto com todas essas entidades. Isso mostra... Que é o José Luiz Guidotti. José Luiz Guidotti Júnior, me permita aqui, meu caro Júnior, meu amigo, que eu conheço você há 25 anos, na nossa viagem à Itália, lá em 96. Então, há uma sinergia muito interessante do novo secretário em trabalhar com as entidades para que se faça uma requalificação. Não a Centre fazer a requalificação, mas quem tem as melhores competentes, que são essas entidades que eu acabei falando para você. Muito bem. Nós vamos entrar num breve intervalo, já voltamos com mais um bloco dessa nossa entrevista com o gerente regional do CIESP, Homero Scarso. Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui da banca, fazendo esse serviço de entrega. Sim, também, né? Estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe, recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para a promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. Muito bem, voltamos com mais um bloco, agora o bloco final da nossa entrevista com o Homero Scarso, gerente regional do CIESP. CIESP, nesse momento de pandemia, atuando, dando apoio, suporte aos seus assistidos, não é isso? Sem dúvida, Alexandre. Porque o exportador, a gente dá todo o apoio do certificado de origem para ele, as exportações não pararam. Aliás, embora tivemos uma queda, mas tivemos um aumento significativo de novas empresas exportadoras. Então a gente fornece o certificado de origem digital, e nós fornecemos a certificação digital, certificado A1, certificado A2, certificado A3. Hoje, qualquer coisa que você precisar, você precisa de um certificado digital. Então, nós estamos aí firmes nessa prestação de serviço.
Nós estamos com a liminar com relação à CETESB. Hoje o associado do Ciesp, ele tem um diferencial em relação à ampliação da sua empresa, a um cadre, por exemplo, a uma nova atividade, ele tem que passar por a CETESB. E ele sendo sócio do Ciesp, esse custo com a agência ambiental, ele é minimizado. Então, realmente o Ciesp defendendo aqui os interesses, e o nosso diretor titular, Fábio Witt, aí à frente desse trabalho incansável, um trabalho voluntário, e recentemente, a partir agora de fevereiro, ele também assumiu a diretoria regional do DEPAR. Então, o nosso diretor titular, Fábio Witt, ele é diretor tanto do Ciesp, Diretoria Regional de Piracicaba, tanto quanto diretor titular da Fiesp do DEPAR. Então é um trabalho muito importante, uma sinergia das duas casas em prol do crescimento, em prol do desenvolvimento e para tornar a vida do empresário mais fácil diante de tantas dificuldades. Então as entidades estão aí, já falei, volto a repetir, a Fiesp, o Ciesp, o SESI e o SENAI como um todo, estão aí para dar o apoio necessário para o empresário cresça, desenvolva e siga o seu caminho e produza e dê empregabilidade, dê emprego e também contribua para o crescimento e o desenvolvimento aqui da nossa Piracicaba e região. Maravilha. Homero, prazer recebê-lo de novo. Vamos torcer e pedir a Deus que ilumine todos para que a gente logo saia dessa situação terrível de pandemia. A gente bota muita fé nessa vacina. Vamos em frente. Rogamos ao grande arquiteto do universo para que possamos realmente estar assim imbuídos nessa luz e que possamos realmente ter esse, digamos, esse descanso em relação a essa pandemia. Então, vamos aí um ano diferente, mas com já a experiência do ano passado. Muito obrigado, já estava com saudades aí dessa nossa amizade, desse nosso bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é meu, Homero, um grande abraço. Olha, vamos fechando o programa de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para você nos acompanhar pelas nossas redes sociais, especialmente pelo YouTube, pelo canal Neder TV, que tem aí o endereço embaixo para você. Lá você encontra todos os nossos programas, nossos comentários, nossas lives, tudo para você poder se atualizar das nossas notícias, informações, sempre prestando serviço, sempre levando notícia e conhecimento para vocês. Tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, meu amigo, minha amiga. Tenha uma grande semana. Você sabe nossos horários aqui na TV e os nossos compromissos sempre com você. Fica com Deus. Valeu!